Olá pessoal, hoje a nossa conversa é com a doutora Fernanda Viana, pediatra, uma das fundadoras do Saúde for Kids. O assunto é bastante preocupante, é o jogo Baleia Azul, que infelizmente vem crescendo bastante no Brasil. E a doutora Fernanda vai falar sobre o assunto porque ela foi atrás, ela foi pesquisar sobre esse jogo justamente para orientar os pais sobre o assunto, né, doutora Fernanda? Muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu que agradeço, Roberta. O assunto realmente é um assunto extremamente preocupante. O jogo, pelo que a gente tem notícias, surgiu aí como um desafio de internet. Surgiu na Rússia há uns 2 anos. No início ficou-se na dúvida se era verdade, se não era, se era lenda urbana. Alguns sites desmentiram, falaram que não era verdade. Mas o que acabou acontecendo é que chegou aqui no Brasil e parece que chegou de verdade e com vítimas. Com uma força, né? A gente vê as notícias aí, vários casos de suicídio, de mutilação, que a polícia até está investigando para saber se existe relação com esses desafios na internet. Você tentou jogar essa disputa? Você tentou participar desses desafios, doutora? Não, eu tentei procurar e ver como que faria para entrar. Teria que criar um perfil fake, eu até tentei fazer isso, mas existem as pessoas que são responsáveis, que são os curadores, que eles falam, eles têm algumas formas, são os criminosos, os cybercriminosos, eles dão umas investigadas. Então, eu confesso que daria muito trabalho, eu teria que pegar um perfil de algum adolescente e aí eu fiquei com medo realmente de botar algum adolescente em risco. Lógico. O que você descobriu sobre o jogo? Existem alguns curadores e eles se aproveitam de alguma fraqueza, algum adolescente que está passando por uma fase mais depressiva, mas está procurando uma ajuda, talvez procurando uma ajuda depressiva, grupos de ajuda, grupo de deprimido, e aí manda um convite para participar do desafio da Baleia Azul. O que é o desafio? São grupos de adolescentes que se formam dentro do Facebook e aí partem para os aplicativos de comunicação, WhatsApp e outros. E esse desafio é formado por 50 tarefas. Pelo isso que a gente descobriu na internet, tentando aí, pega uma informação aqui, pega uma informação ali, pega informação com filhos de amigos que conseguiram barrar, né, algumas situações. São 50 tarefas que vão desde tarefas de assistir filme de terror de madrugada, fazer desenhos na pele ou com caneta e o que é pior, com estiletes. Nossa, que grave, ou doutora. com lâminas de barbear. E os desenhos vão desde estrela até a própria baleia, que foi daí que surgiu o nome Baleia Azul. Né? São sempre desafios de madrugada, para que os pais não percebam, que os pais não vejam, e a criança ou adolescente começa a se afastar da família, se afastar dos amigos, começa a se tornar aquela pessoa mais quietinha, mais deprimida, mais irritada. Agora, o que acontece na adolescência? É uma fase mais preocupante, que os pais precisam ficar mais atentos, eles acabam entrando mais facilmente nesses desafios porque eles querem pertencer a um grupo. A fase da adolescência é uma fase de mudança. Muda-se de escola, muitas vezes muda-se, tudo muda, o corpo muda, tudo muda. É muito hormônio também, né, doutora? Né? E existe aquela propensão a você querer fazer parte de um grupo, você querer fazer parte de alguma coisa. Então, os adolescentes, eles são mais vulneráveis. Né? E eles não são maduros o suficiente, não são né? Maduros. Eles não sabem os riscos que estão correndo. É importante que os pais saibam isso. É importante que os pais saibam, é importante que os pais tentem se aproximar desses adolescentes. Esses jogos são o que a gente chama de meme. O que é o meme? O meme é digamos que é um vírus da mente que se espalha pela internet. Se espalha por todo mundo e ele vai lá e é como se ele infectasse a cabeça dessa criança, desse adolescente. E ele começa a querer fazer parte daquilo, começa a querer fazer parte daquele grupo.
E passa a não perceber o risco, passa a não perceber que aquilo vai trazer um mal. E a gente tem visto muitos pais bastante preocupados, né, doutora? Sim. O que eles devem fazer? Qual deve ser a posição dos pais? Eles devem conversar com os filhos sobre esses jogos, Muito orientar? diálogo. O ideal sempre é conversar. O ideal é que não deixasse chegar a esse ponto. Antigamente a gente não tinha internet, a gente não tinha... os pais eram muito mais próximos, mas o mundo mudou. Sim. Então, a gente está numa fase aí difícil, o jogo e todos os riscos da internet explodiram. Então, infelizmente, tem que controlar sim, tem que ficar de olho. O que o seu filho, com quem ele está falando, quem é o grupo que ele está interagindo na internet. Porque esse jogo, doutora, ele acaba sendo potencializado na internet, Sim. né? Ele toma dimensões, Potencializado na internet e no WhatsApp. E outra questão também, muitas vezes os pais acham que os filhos estão seguros dentro de casa, dentro do quarto, mas não é, né? Existe um perigo real ali. O filho que fica sozinho no quarto com um computador, com um smartphone, ele está exposto a um risco que os pais não têm controle, que é o risco do mundo todo atrás do computador e atrás da internet. A gente sabe que atrás da internet você pode se esconder. Então tem os perfis fakes, né? Aquelas pessoas que se escondem, aquelas pessoas que fingem ser outras. E aí que elas chegam nas crianças, que elas chegam nos adolescentes. Essa coisa da baleia azul sempre existiu, mas de outras formas. Né? Agora explodiu, mas sempre existiu. Sempre existiram outros desafios, outros jogos, outras coisas. Sim, verdade. Né? Na nossa adolescência, eram outras coisas. Até outro dia a gente estava brincando com alguns amigos. O que a gente fazia de risco? A brincadeira do copo. Só que era uma coisa inofensiva. Hoje passou-se desse limite. E muitos pais também vivem um dilema, né, doutora? Eles ficam, eu vou invadir a privacidade do meu filho, até que ponto eu posso ir lá, ficar de olho, checar, fiscalizar? Mas não tem jeito, né? Não tem jeito. O adolescente ainda não é maduro o suficiente, como a gente falou, tem que ficar em cima, tem que acompanhar, tem que impor regras, tem que impor limites, né, doutora? Criar um filho é a maior responsabilidade do mundo. Então não tem jeito. Você tem que controlar, você tem que impor limite. Porque se você não impõe esse limite dentro de casa e você não impõe, a vida vai impor e o mundo vai impor. E outras pessoas que não são pessoas confiáveis vão trazer coisas estranhas para o seu filho e coisas que vão trazer risco. Então, tá difícil de conversar? Tenta devagar, né? A gente estava discutindo isso, sai um pouco do seu mundo. Às vezes a gente também se perde, tem trabalho, tem isso, tem aquilo, e a gente esquece de olhar um pouquinho o que o moleque está fazendo. É verdade. Né? Então, eu vou deixar de fazer? Sim. Se a criança não chega em mim, eu vou ter que chegar nela. E doutora, e naquelas famílias que os pais achavam, ele não vai jogar, eu já conversei, e aí os pais descobrem que o adolescente está jogando. O que eles devem fazer? Então, primeiro, lidar com essa frustração. Nossa, o meu filho, eu orientei, mas ele fez diferente. Primeiro que o adolescente, a criança, ela vai, né, fazer uma coisa diferente. É a questão do peitar o pai. Passe por cima disso e vai, converse, tente entrar nesse mundo. Não bata de frente. Vê o porquê que aconteceu. E tente recuperar. Sabe? Tem que controlar, tem que orientar e tem que ir atrás. O que está acontecendo? Né? O que está faltando? Por que esse moleque, essa menina foi atrás de um jogo desse? Por que está deprimido? Depressão não é frescura. Depressão na criança. Por que a criança está deprimida? Porque hoje tudo é fácil, não tem objetivo. Não adianta a gente querer falar, isso é besteira. Não, é um problema do mundo moderno. Não, e chega a um ponto, né, o suicídio, né, doutora? Então, realmente é muito grave, né? Exatamente, ao ponto de uma criança, um adolescente tirar a própria vida. E eu acredito que a esmagadora maioria, se não todos,
ele não tem noção do que ele realmente está É isso que a fazendo. gente falou, eles são muito imaturos Eles são ainda, muito né? Eles não imaturos. sabem os riscos. Então, E acabam indo, Exatamente. a turma, né? O outro Exato. vai lá e ele quer pertencer, e ele quer... Exato. Então ele não tem noção daquilo, ele faz uma coisa porque é um meme. É um meme que veio e que estão fazendo, eu vou fazer também. Então é importante, muito importante os pais estarem presentes, né? Exatamente. Estarem acompanhando. Estarem acompanhando. E denunciar também, né, doutora? Porque é um denunciar. crime, né? Exato. O nosso papel também é denunciar e tentar coibir Exato. esse tipo de coisa, né? Isso é muito importante. Você, pai, mãe, pegou alguma coisa estranha no telefone? Denuncie. Denuncie na delegacia de crimes virtuais. Denuncie para que isso seja investigado. Né? A gente precisa chegar em quem está espalhando. E uma coisa muito importante, Roberta, do começo da semana para cá, algumas mensagens falsas também começaram a circular. Sim, Não disseminem as mensagens falsas. Por quê? Porque isso atrapalha o trabalho da polícia. Né? E isso provavelmente são mensagens que estão circulando, distribuídas pelos próprios curadores, os próprios cybercriminosos, para desviar o assunto. Né? Então controle, veja o que o seu filho está fazendo, converse com ele, denuncie, mas denuncie para as pessoas certas. Não saia espalhando, né, em grupos de WhatsApp, grupos de pais. Isso está o pânico e não ajuda. Tá legal, doutora. Muito obrigada pela participação aqui no Papo de Mãe. Você quer deixar algum site? Acompanhe a gente no saudeforkids.com.br. A gente vai continuar falando desse assunto. Nosso Facebook, Saúde for Kids, e o nosso Instagram, Saúde for Kids _. Tem muita informação lá, né, doutora? Isso. Obrigada. Obrigada, Rô.